Irmãos, esta é uma das parashot, ou das parashá, mais difíceis na minha opinião. Hoje, nesta parashá, que vai de Deuteronômio 21:10 a 25:19, somente 4 capítulos, a palavra kitesê, quando saíres, ela vai falar de mais de 40 leis, 40 estatutos. E olha, se o homem entendesse esses estatutos, estaria muito bem. Uns são fáceis, como não mexer no ninho de passarinho, mas outros são complicados, principalmente falando de mulher. E esse é o capítulo que vai falar muito de mulher. É difícil, não é? Os crentes olham isso e falam, isso aí é retrógrado, isso é lei, eu estou na graça, joga isso fora. Não é? Quantos já jogaram o Antigo Testamento fora, não é? E igrejas que só pregam graça não querem pregar lei, porque é tremendamente difícil entender essas coisas. Então eu quero dizer para você que a parashá, Deuteronômio 21, kitesê, quando saíres, começa assim: quando sair a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos, e se vires entre as cativas uma mulher, aí vai começar a falar os segredos e recomendações. Muito bem, eu posso fazer uma analogia, lembra que eu falo, para você entender bem a Torá, você tem que fazer sempre a analogia que nós também estamos indo para a terra de Canaã. Assim como o povo hebreu estava no deserto 40 anos, e agora, em Deuteronômio, começa a repetir, porque já estava entrando na terra de Canaã, o rio Jordão já estava chegando, já era avistado o rio Jordão nas colinas de Moabe, já se via o Jordão, eles queriam que cruzar o Jordão, adentrando na terra de Canaã. Assim também é conosco. Nós estamos no deserto da vida, neste mundo, no ano 2012, no mês 1º dia de setembro, entrando na nossa Canaã celestial. Nós estamos tomando posse. Talvez o seu vizinho é contra ti, o seu chefe é contra ti, talvez até o seu próprio marido está contra você, o seu pai, sua mãe, por causa da sua fé, não sei. Talvez você tenha um filho rebelde, um filho nas drogas, talvez você tenha um filho afastado do evangelho. Você está na luta. Ei, você está na luta. Aceitar a mão, receber Yeshua como seu Senhor e Salvador, não é o fim, é a entrada. É a entrada do reino. Tem gente que acha que levantou a mão, aceitou Jesus, pode morrer amanhã que vai para o céu. Esse é um evangelho que não é um evangelho muito bíblico, não. Isso é uma má interpretação. O evangelho verdadeiro é receber o poder de Deus através de Yeshua para lutar. Olha, quem crê em Yeshua aqui, levante a mão. Você tem inimigo. Mantenha a sua mão. Se você crê em Yeshua, você vai ter muitos inimigos. Amém, meu irmão? Por que não se prega esta mensagem? Quando eu era pastor de uma igreja muito bacana, famosa, grande, esse pastor, que é muito amigo meu, um homem que eu respeito muito, falo isso com muito carinho. Tá certo? Muito carinho. Eu não falo isso para menosprezar em igreja nenhuma. Deus sabe o meu coração, que eu amo o corpo de Cristo. Mas essas pessoas, como ele, falavam, Marcelo, para que você tem que pregar assuntos difíceis? E eu gostava de pregar Apocalipse. E para que você vai pregar fim de mundo? O povo fica com medo e vai embora da igreja. E culpado é você. Prega a graça, o amor. Isso é tão bom. Realmente, eu gostaria, por isso que eu falei, eu não queria estar aqui hoje, eu queria estar pregando graça, o amor, não é? Prosperidade para todo mundo, bênção para todo mundo. Mas a Bíblia não é assim. Tem momentos que você tem que entrar em Canaã, você vai ter que pegar uma espada. E você vai ter que pegar uma espada, que é a palavra de Deus, e vai ter que sair em luta, pelejando contra os inimigos. Irmãos, há vários tipos de inimigos. Se você quer entrar em Canaã, se você está disposto e decidido a entrar em Canaã, você vai ter que enfrentar os inimigos e vai ter que sair a peleja. Os crentes querem ficar dentro da igreja escondendo ali, vão orar, vão aumentar a intercessão. Amém? Mas tem que sair a luta. Tem que sair a luta. Meu irmão, eu trabalhei 25 anos como engenheiro numa fábrica. Eu sei o que é ser um crente dentro de uma fábrica, onde ninguém cria em nada, onde as leis são outras. Eu tinha que ser o justo, o correto. Eu tinha que ser o verdadeiro, o autêntico, não mentir, não trair, não enrolar. Gente, não é fácil, não. Não é fácil sentar numa mesa com o cliente falando em todos os assuntos, e você ter que dominar o assunto para o seu lado.
Irmãos, não é fácil ser crente desse planeta Terra. Tá certo? Agora, a notícia boa é que não existe outro planeta para você ser crente, não, é esse mesmo. Não dá para sair, não dá para levar esse evangelho para a lua. Vão evangelizar a lua, não precisa. Você tem que... O problema é este aqui. Irmãos, é filho que se levanta contra pai, não é não? Na nossa casa, nós não somos diferentes de igreja nenhuma. Filhos que nascem aqui, não é? Agora, essa geração da Torá aqui, eu estou apostando. Que eu falei com Deus, Deus, o senhor tem que me honrar esses meninos. Ah, tem que me honrar, porque eu faço por fé. Eu não estou fazendo show da fé aqui. Tá certo? Eu não estou falando também de ninguém, por favor. Falei sem querer. Quem faz show, que faça. Mas olha, eu não vou fazer show de fé para você ver, não. Quando eu pego esses meninos e profetizo que um é apóstolo, o outro é um profeta, irmãos, eu orei para falar isso. Eu busquei do Senhor de joelho, me dê a palavra. Qual deles que o Senhor quer? O quê? Podia não ser nada. Então, há uma responsabilidade nessa casa, de formar uma geração da Torá. E esses irmãos, esses meninos, vão crescer nesse caminho. Se Deus não nos abençoar com uma igreja diferente, sabe o que eu fiquei sabendo essa semana? Eu estava lá em Vitória, Espírito Santo. Sabe o que eu fiquei sabendo lá? Bom, eu não posso falar, posso? Eu não sei, mas eu não quero ofender ninguém. Mas tem pastor vestido de Homem-Aranha pregando. Eu fiquei imaginando o pastor Jorge de Homem-Aranha e eu de Batman e o Rocha Gêmeo de Robin Hood. Não, eu fico pensando o pastor Jorge aqui de Homem-Aranha, chegando aqui. Irmãos, está havendo uma apelação. Se a igreja não partir para o show da fé, não tem público. Irmão, desde quando evangelho é show? Evangelho é isso aqui, quando saíres a peleja. Quando eu não servia Yeshua, eu tinha um mundo como meu amigo, tá certo? O mundo era meu amigo, a minha rua era meus amigos. Havia nos meus vizinhos aqui da Pampulha uma churrasqueira amarrada no poste, que nós fizemos uma vaquinha e compramos. Eu era incrédulo, ali aquela churrasqueira amarrada no poste. Era churrasco e samba todo fim de semana até as 4 da manhã e estava tudo bem. Um dia eu me converto. Me tiraram da churrasqueira. Me expulsaram do clube do churrasco. Porque agora eu sou crente, não bebo, não fumo, não jogo, não traio. E passei a ser uma pessoa não grata. Até hoje, quando eu entro para trabalhar, quando vejo um vizinho, bom dia, boa tarde. Ninguém me estende a mão. Por quê? Que mal eu fiz? Que mal eu fiz? Me diga. Restaurei a minha família, restaurei os meus filhos. Hoje os meus filhos servem ao Senhor, todos servem ao Senhor. Os meus netos estão crescendo nessa visão da restauração. Que mal eu estou fazendo para a sociedade? Não, ele é crente, ele é nosso inimigo. Mas que inimigo? Eu lembro que eu tinha uma colega, vizinha também de bairro, que ela falava assim comigo, Marcelo, você é muito traidor. Falei, por quê? Jesus ganhou um amigo, e você passou a ser nosso inimigo. Eu falei, não, peraí, mas está contrário, eu não passei a ser seu inimigo. Mas ela saía da boca de uma pessoa que não cria. Você agora é nosso inimigo. Se você declara amigo de Jesus, você é nosso inimigo. E, gente, olha a mensagem do mundo. Essa pessoa era uma engenheira como eu, trabalhadora, honesta, mas a cabeça era contrária. Não é? Então, se você realmente é crente, e você tem que sair a peleja. E Canaã é conquista. E conquista. E não vai ter muito show de fé para te empurrar lá, não. Esses que vão pelo show da fé, vestidos de Homem-Aranha, de Batman, de Zé Caveirinha, daqui um pouquinho vou dizer do Caixão, vou começar a inventar. Irmãos, o evangelho é isso mesmo. Olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E essa escolha é ela. Você tem que agradecer ao Senhor de estar aqui hoje comigo, amém? Você foi salvo, foi resgatado das trevas, do pecado. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado. Essa é a mensagem que eu tenho que falar aqui. Doa quem doer. Amém? Eu não tenho que facilitar para que aqui... Eu não sou nenhum trouxa, não sou nenhum louco perturbado. Desculpa aqui a minha franqueza. Eu tenho passado para mostrar. Tá certo?
Sou um homem que trabalho, que produzo, ainda produzo muito, ainda trabalho mais. Minha mulher fala que eu piorei. Depois que eu sirvo a Deus, eu não tenho hora. Sirvo a Deus quase 20 horas ao dia. Quando durmo, 4, 5 horas. Por isso que eu brinco, de meia-noite às 6 eu tenho as melhores ideias. Eu estou a serviço do reino. E eu vou lhe falar uma coisa, irmãos. Olha, a igreja está indo de mal a pior junto com o mundo. Se a igreja não parar e voltar para a palavra, deixar de relativizar a Bíblia, tudo é relativo. Como o presidente dos Estados Unidos falava, eu não posso crer na Bíblia porque ela ficou ultrapassada. Ué, mas peraí, se for assim, então o que nós estamos fazendo aqui? E a palavra de hoje, você já viu que estou ganhando tempo, né? Saindo fora, né? Porque é muito difícil. Mas vamos tentar. Eu já vou entrar na questão. Das 40 leis, eu já vou te mostrar umas 3 aqui que você tem que entender comigo. Vamos lá, vamos mostrar essas leis. Vamos mostrar, nós não temos medo de mostrar. Vamos lá. Hoje, você vai ver que os assassinos, apedrejamento, pena de morte. Roubou, matou, morte. Roubou, furtou, morte. Não falou que isso era um objeto pequeno ou grande. Furtou, ladrão, morte. Se a mulher não casasse em virgem, morte. Se ela adulterasse, ele ou ela, morte a ambos. Agora, você vai dar essa mensagem para a igreja, pô, esse Moisés era um cara mais ultrapassado que precisava do sangue de Jesus, porque esse cara era um louco perturbado. É assim que muitos pastores entendem o Antigo Testamento. E eu vou começar aliviando a pena. Irmãos, isto não me justifica de ser favorável à pena de morte. O que Deus tinha na cabeça? Que Deus tinha na cabeça? Naquela época lá, quando ele dava essas leis. Ele queria colocar no mundo alguém que ia inverter o Éden. Tá certo? Ia trazer de volta o Éden. O homem perdeu o Éden. Se você quer analisar a Torá, você não pode perder o conceito de Éden. De Canaã, de conquista, porque Deus não desistiu do seu plano. Deus criou o homem para dar certo. Amém? Se você está errado, não é o propósito divino. Deus criou o homem para dar certo e vou mais ainda, para ser eterno. Para que não adoecesse, não tivesse hospital, não tivesse piolhos e pragas e baratas que atormentam as mulheres. Aquelas que têm medo, evidentemente. Deus não criou essas pragas. Isto veio pelo pecado. Estão me entendendo? E Deus tem um plano para o pecado. Deus vai trazer o Éden de volta, assim está escrito pelos profetas. Assim está escrito por João, por Paulo, por Mateus, por Tiago, por todos eles. Irmãos, há um plano. E naquela época que Deus deu essas leis duras, havia um plano. Porque se Deus não tivesse essas leis duras, como eu poderia crer que Yeshua nasceu de uma virgem? Me fala. Como eu creria que Yeshua seria filho de Deus se não houvesse essas leis? Me dê essa fé que eu quero ter. Deus sabe. E ele pôs mulher, casa, virgem e fim de papo. E se não casar, morte. E aqui nesse capítulo diz, assim estaremos eliminando o mal de Israel. É difícil entender um Deus que é amor, mandar matar uma virgem, uma ex-virgem. Esse capítulo 22 é tão prezado, é tão terrível de interpretar, que se a mulher era virgem, um homem forçasse a mulher, e se a mulher não gritasse e perdesse a divindade, ela seria morta também. Mas se ela gritasse, esperneasse, estão me atacando, estão me estrupando, aí ela era absorvida. Mas se ela não gritasse, irmãos, as leis são duras demais. Eu falei, Senhor, mas o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é prosperidade, como é que tem essas leis? Mas eu entendo a cabeça de Deus, eu tento entender.
Ele é amor, sim. E porque deu essas leis, foi porque ele tinha um plano que seria geral, traria a redenção ao mundo através de Israel. Através do Messias Yeshua. Lembra que eu falei? Como é que eu poderia crer que Yeshua nasceu de uma virgem? Porque se Yeshua não nasceu de uma virgem, a Torá é errada, os evangelhos é falso, e esse Yeshua não é Messias coisa nenhuma. Ele seria humano, ele seria um profeta, como os muçulmanos creem, como os agnósticos, os New Age creem. Jesus é um avatar, Jesus é um profeta. Aí é fácil crer. É fácil crer, é fácil não ter compromisso com ele, tá certo? Então essas leis são duras. Irmãos, imagina um povo no deserto, com 7 povos caminhando juntos, sendo inimigo de Israel. Israel, como a palavra, não furtarás, não adulterarás, honrarás teu pai e tua mãe. E o mundo quer matar, quer roubar, quer dar a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Não é assim? Olha, eu vou falar com você que é crente, eu estou decepcionado com os crentes. Eu falei isso aí outro dia. Crente dá cheque sem fundo, crente mente, enrola, atrai. Crente que é comerciante, passa a perna no irmão. Outro dia chegou lá um rapaz para consertar uma coisa para mim. E a minha mulher conta que eu sou pastor. Pô, não fala não. Falou. Deixa se revelar. Meu marido foi ali na igreja, aí perguntou, ele é crente? É? Não, ele é pastor, está lá na intercessão. Ele foi orar às 6 horas da manhã, mas daqui a pouco ele está aqui. Aí quando eu cheguei lá, o sujeito falou, o senhor é crente? Eu falei, sou. Eu também sou. A paz do Senhor, irmão. Eu olhei assim para ele, a paz do Senhor. Já com o pé atrás. Aí foi lá, tirou lá o aparelho que tinha que trocar. Eu falei, isso aí é novo. Isso aí queimou, mas é novo. O senhor aproveita, o senhor pode pôr um registro aqui para mim? Posso, eu vou ali comprar. Quando eu vou lá e compro o registro, volto. E antes de eu ir lá comprar o registro, ele perguntou, que igreja é a sua? Falei. Ela tem alguma visão? Bem, como tem. Fiquei meia hora conversando, passando a visão para ele. Ele me abraçou, mas que coisa linda, eu vou lá te visitar. Eu falei, vai, irmão, vai, você vai gostar. Aí fui lá no depósito comprar uma peçazinha, um registrozinho. Quando eu volto, o irmão virou para mim, falou assim, aqui, notícia ruim. As 2 resistências estão queimadas. Eu falei, mas como? Isso aqui é novo? Eu falei que o senhor que não tinha nada a ver. Aí pegou assim, essa é que eu trouxe. Agora olha as 2 velhas. Veio na minha cabeça. Ele tirou dentro da mala dela a velha. Eu falei assim, então tira a outra. Vamos comparar. Não, essa eu não posso tirar, que eu não trouxe a chave. Mas como você não trouxe a chave se você tirou essa? Não, mas essa saiu na mão. Falei, se enrolou todo. Quer dizer, passando a perna. Quer dizer, enquanto eu fui lá, eu ia trocar o negocinho, que era o disjuntor, e ia trocar as resistências. E cada resistência, R$250 cada uma. Está entendendo como é que é? Aí na mesma hora, pergunto se ele voltou lá para consertar. Voltou não. Estou lá com o equipamento quebrado. Agora, orando aqui, ou compro uma nova, ou eu mesmo conserto. Gente, é incrível. O sujeito acha que ele é crente, mas na hora de negociar, não, vale a minha profissão. Vocês já viram aquelas pessoas que matam e oram? Você já viu aquela oração da propina? Deus, nós vamos roubar, mas é só um pouquinho, Deus, abençoa para dar tudo certo. Uma vez uma irmã chegou aqui, tem muitos anos, falou assim, Rabino, vamos orar nessa hora. Eu falei, irmã, mas precisa ser agora, é agora. Mas por que tem que ser agora, irmã? É que o meu filho vai passar lá do Paraguai. Ele vai passar na alfândega. E o senhor vai ajoelhar que Deus vai deixar ele passar com as muambas. Eu falei, irmã, isso é ilícito. Ele pode ir lá comprar a cota. Se ele quiser comprar $500, ele não paga imposto. Talvez compre até 600. Também eles não fazem assim aquela, né? Compra um radinho lá. Na minha época era radinho. Agora compra lá um celular. E vai. É para uso pessoal. Vai $2.000, $3.000, $4.000. Você pode usar isso tudo. Ainda passa. Mas pegar muamba e passar e eu orar como se fosse um palhaço aqui para Deus facilitar. Rabino, a sua fé não tem que exceder. Exceder o quê? A palavra de Deus? Isso não é fé. Isso é uma vergonha.
Oração da propina, oração para passar na alfândega, oração para não pagar ninguém. Deus, que esse irmão que eu devo não me procure nunca, que eu mude de endereço, que ele se perca e esteja atropelado da rua. Não, eu estou exagerando um pouquinho. Eu conheço crente macumbeiros. Não é a macumba de terreiro, mas é a oração maldita. Desejando o mal, desejando a morte, desejando que feche ministério. Não precisa ir longe, não. Gente que saiu dessa casa ora para que eu morra e fecha essas portas. Vai na internet e olha o que esse povo escreve. Gente que pregava aqui no púlpito, quer que aqui fecha, extermine. Irmãos, isso é amor. Mais fácil entender uma lei dessa, porque lá havia Yeshua, não havia Yeshua. Por que eu falei que eu sou contra a pena de morte? Então você é contra a Bíblia? Não. Você tem que analisar o contexto. Não havia Yeshua. Irmãos, olha para mim. Olha, você tem que olhar para mim. Esse versículo de assassinar, matar o assassino, o ladrão, porque na cabecinha de Deus, que é o Todo-Poderoso e Supremo e Soberano, sabe que sem Yeshua não há nenhuma garantia de restauração. Irmãos, um ladrão que é ladrão, convicto que é ladrão, que tem que roubar, você pode pô-lo na cadeia 300 anos, se ele pudesse viver isso, ele não vai mudar. Às vezes, uma exceção, minoria, pela pena, muda. Tá certo? Apareceu no Fantástico, pouco tempo atrás, um sujeito orando a Deus: Pai, permita que eu execute essa vítima e receba meu dinheiro honestamente. Matando pistoleiro. E ele falou na televisão: eu estou honesto, eu estou executando um serviço que me pediram. E o Deus está comigo que me ajuda. Eu falei, Deus está com ele. Então, perderam a referência. Sabe por quê? Jogaram a Torá fora. Fica só na graça, debaixo da graça, amém, amém, prosperidade, amém, dinheiro, vida boa, vida fácil. E fica aí essa igreja, né, entre aspas. É claro que há exceção, muita exceção, graças a Deus pelas exceções, mas a gente vê a Europa já morrendo. A gente vê a Ásia já morrendo. O que está despontando é a Coreia, Brasil, para segurar ainda um pouco dessa mensagem que restaura. Amém? Então, por que Deus fez isso? Porque ele tinha Yeshua. Ele tinha um plano que ele sabe que o homem não restaura. Uma pessoa se arrepender por si mesma é muito difícil, para não dizer impossível. Agora, o único que restaura, vamos ler João 3,5. Vamos lá, João 3, do versículo 3 ao versículo 5. Eu vou juntar esses dois versículos num só. Pode abrir a sua Bíblia em João 3. Se alguém não nascer de novo, da água, o que é da água? Os batistas falam que é do batismo, da água do batismo. Não tem nada de batismo aqui não. Nascer da água é nascer de uma mulher. Nascer da água é nascer fisicamente. O que Deus está falando? O que Yeshua estava falando? Que Satanás não entra por mulher, não. Ele não veio ao mundo por uma mulher. A porta de entrada para este planeta Terra tem que ser uma mulher. Todos nós que estamos aqui viemos de uma mãe. Você pode não ter conhecido a sua mãe, mas que você veio de uma mulher, você veio. Se não, você é um ET. Um extraterrestre está aí parado, nos espionando aqui. Então, nascer da água é nascer de mulher, vencer o líquido amniótico, vencer a bolsa, romper a bolsa, nascer das águas. Agora, a água também é palavra. E aí, Yeshua pega. Se alguém não nascer da água e do Espírito, quer dizer, do Espírito Santo, nascer de novo, porque você pode nascer na água, da mulher, e não ser converso, não ter Deus na sua vida, é ou não é? E ser incrédulo, não crer em Yeshua. Mas se você nasce da água, da mulher, e nasce do Espírito, porque se alguém não nascer da água, ou seja, não vier para uma mulher e não nascer de novo pela segunda vez no Espírito, vamos ler, não pode ver, diga, ver, nem entrar no reino dos céus, ou do reino de Deus. Por causa desta lei maravilhosa, que é o novo nascimento, é que Deus foi extremamente... Imagina aqueles inimigos de Israel.
Gente, os amalequitas eram o único inimigo de Israel que andava junto. Lembra das mulheres? Hein? Bonitas, sensuais, muito mais bonito que as judias, e tentava os rapazes. Lembra? Lembra do filho de Arão? Pinhas, Finéias, que era um sacerdote, que pegou uma lança e atravessou os dois em adultério. Lembra? Lembra? Eles foram fazer sexo na frente de Moisés. A malequita lá com um judeu. E Moisés falou, mata. Como é que pode ter amor nisso aí? Eu vejo, o amor é esse aqui, ó. Que se não fosse isso, não haveria povo judeu, não haveria povo escolhido, não haveria os profetas, não haveria... Fica tudo misturado. Amém, irmãos, tudo é bom, tudo é bom. E não é bom. Deus separou um povo, o santificou, então Deus tinha que ter leis duras. Agora, eu vou aliviar para vocês. Há rabinos que dizem que essas leis nunca ocorreram. Nunca se apedrejou uma virgem. Pode ser. Porque as leis eram duras para que ninguém se atrevesse a fazer. Tá certo? Você vai ver que, olha para mim. Você está vendo as leis, mas você não está vendo os mortos. Com exceção dessa de Pinhas, Finéias, que matou um casal, um judeu que estava com uma malequita, né, em pleno adultério, na frente de Moisés. Foi uma afronta. Entendeu? Então, se não tivesse essas leis duras, não haveria povo de Israel, não haveria Bíblia. Olha para a sua Bíblia, olha para ela agora, olha para a Bíblia. Não haveria essa palavra. Então, essas leis duras fez com que houvesse profetas, houvesse o povo escolhido, houvesse o Messias, houvesse uma virgem chamada Maria. Quem está entendendo, levante a mão. É difícil entender essas coisas, mas esta é a verdade. Agora, Marcelo, por que então você não é a favor da pena de morte? Eu vou falar por que não sou. Porque há um que venceu a morte, chamado Yeshua. Há um que derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados e para o novo nascimento. Entende? Então, na cadeia, não seria justo a pena de morte, tá certo? Quando há um Salvador. Se não existisse Salvador, como naquela época não havia, era justa a pena de morte. Mas agora não é, porque há uma vida ali que teria a chance de ser restaurado através do novo nascimento. Quem está entendendo? Então, a gente deveria era pregar mais nos presídios. Essa que é a verdadeira restauração. Porque eu conheço gente assassino que já esteve aqui nesta igreja pregando, que hoje é pastor, assassino. Hoje totalmente restaurado, pregando a palavra do Senhor. Se houvesse pena de morte, essa pessoa já estaria morto. Não seria justo quando ele aceita Yeshua. Por amor a Yeshua, Deus não admite, porque Ele é o dono da vida. Ele deu, somente Ele tira. E por que então houve a lei? Porque não tinha outra maneira para Deus. Deus não tinha outra opção para fazer um povo de Israel representativo, uma nação corporativa para todas as nações. Porque Deus fez isso? Não foi porque amou o povo judeu, porque amou as nações. Diga, as nações. Amém? O povo judeu só foi o receptáculo, só foi o que a Bíblia chama em Romanos 3 de oráculos. Foram o templo que receberam oráculos, que receberam a palavra. Para quê? Ser luz para as nações. Isso Israel não tem cumprido, mas vai cumprir. Pela palavra vai cumprir. Entende isso? Quem está entendendo a palavra? Irmãos, não há outra explicação para você entender essas leis. E essas leis, irmãos, ela é muito interessante. Por quê? Por exemplo, um filho rebelde, ele era morto. Se o filho, contumaz, rebelde, não quer mudar, o pai pegava e falava, menino, você está errado. Você não pode mexer com a outra moça ali da tenda. Eles moravam em tenda. Imagina a confusão, se não tivesse leis duras. Era um tal de um entrar debaixo da tenda do outro. Imagina. Porque hoje a pessoa paga o motel e vai, achando que está certo.
Na cabeça dele está certo, mas está errado, está tudo errado. Os estrangeiros vêm aqui nessa terra e falam, Marcelo, o que é um motel aqui? Aí eu explico, ai, que coisa feia. Lá vocês fazem escondido, aqui faz público. Tem a casa, pode entrar com carro, paga diária, promoção, não sei o quê. Está certo? É horrível. As pessoas, mas vocês estão oficializando um pecado. Porque o motel lá fora é motel de pernoitar, não é motel de dormir com a mulher dos outros, ou namorados. Então, você vê que o Brasil evolui para umas coisas e evolui para outras. Irmãos, a grande verdade é que um filho rebelde, os pais tentavam. Se não havia recuperação, era um mal na casa de Israel. Levavam os anciãos, aos sacerdotes, falavam, essa menina não quer mudar. Os sacerdotes iam tentar recuperar aquele jovem. Se não recuperasse, era apedrejado. E a Bíblia termina no capítulo 22, e assim o mal de Israel era eliminado. Não havia Yeshua. Hoje nós temos Yeshua, temos os nossos jovens, podemos orar, podemos interceder por Yeshua. Não é? Então não justifica eu matar um jovem por rebeldia. Está certo? Mas também não justifica eu sofrer pela rebeldia dele. Estou mandando uma mensagem forte para os pais. Não sofra pelos pecados do seu filho. Porque ele tem um livre-arbítrio. A sua missão é ter criado na palavra. Se ele não está na palavra, você também não vai viver em depressão, envergonhado, escondido por causa disso. Lava as suas mãos. Porque não é justo agora eu ir para a cama em depressão e tristeza, porque o meu filho não está servindo ao Senhor ou minha filha. Ele vai prestar conta a Deus. E lembra que a palavra é justo. A palavra vai pegá-lo. Porque ele não está isento, não. Então nós temos que entender a justiça de Deus. Agora, olha que interessante. A graça perdoa os pecados, mas a lei no aspecto da justiça nos disciplina. Então, eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante. Eu quero mostrar para você que existem leis. Nós temos que habituar a entender leis. Amém? Tem que entender as leis. Vamos ver algumas leis que você já conhece. Vamos ler o Salmo 115, 16. Vocês podem ler para mim o que está na tela? Leiam comigo o que está na tela. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra... Outra vez, leia. Então, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Irmãos, há leis de Deus, lembra que a Torá é um livro de leis, há leis que você, eu, não podemos influenciar. Eu vou fazer uma reunião ali com Wagner, com cientistas, para mudar a rotação do Sol. Não tem jeito. Eu quero alterar, eu quero atrasar a rotação da Terra. Não tem jeito. Os céus são do Senhor. Então as leis celestiais e cósmicas são do Senhor. Eu não posso alterar essas leis. Eu não posso alterar a Lua. Ô Lua, vai lá rodar em Marte, pô, dá sossego. Não tem jeito. Ela não vai. O homem não pode, com toda a tecnologia que o mundo tem, ele não muda o curso da Lua. E de nada. Muda nada. Porque essas leis são leis dos céus. Então essas leis eu não influencio. Olha para mim. Entra numa nave comigo. Vai, entrou. Fecha os olhos. Está vendo agora o satélite? Está vendo a Terra lá embaixo? Está vendo o universo? Quem pode ter essa visão? Hoje você pode, esses filmes são reais, né? A imagem desses foguetes que vão no espaço. Já viu aquela terra lá, os astronautas veem aquela terra azulzinha, está vendo? Tem essa visão. Essas leis de fora da Terra, ninguém pode alterar. E está cheio de lei. Marte não tromba em Plutão, Plutão não bate em Vênus. Tudo funciona. As galáxias, uma vai para cá, outra vai para lá, não é? Aos buracos negros separando as galáxias, tudo funciona, porque os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, o que ele fez?
deu aos filhos dos homens. Então significa que as leis da terra você pode influenciá-las, talvez não mudá-las, mas influenciar. Você quer ver uma coisa? A Torá hoje vai falar dessa lei. Não se mistura sementes. Tá certo? Não pode misturar semente. Você não pode pôr um burro arando terra, um boi. Você não pode pôr um burro e o boi puxando a olaria para fazer tijolo. Não pode. Por quê? Deus fala, é lei. Você não pode mudar essa lei. Você pode influenciar. Eu posso colocar um burro com um boi. E tem uns injustos que colocam o burro com o cabrito. O homem faz tudo o que quer para poder estragar a coisa. Bate em animal, bate em menino, bate na mulher, bate... Mas tem leis. Porque são naturezas diferentes. Não é justo, com a força do boi, competir com o burro. Não é? Então, Deus manda... Ele não deixa você mexer no ninho de passarinho se a mamãe pássaro estiver lá. Ele fala, observa a mãe pássaro. Se a mãe pássaro fugiu, você pode ir lá tomar os filhotinhos e criá-los, para que eles não morram. Tratar deles. Mas se a mãe volta ao ninho, ela sabe fazer melhor que você. Não mexa no ninho. Olha, a Torá me ensina ninho de passarinho. Quer dizer, esse é o grande Deus. Mas o homem fala, estou debaixo da graça, abençoe e come. E sai comendo todo tipo de perereca e bicho que está por aí, tá achando que está fazendo, eu estou na graça. Irmãos, é uma verdadeira ignorância. Quando eu vejo a ignorância do corpo de Cristo, dá vontade de chorar. É uma ignorância terrível, porque não entende essas leis. Está tudo escrito, mas eles não entendem. As leis lá de cima eu não mexo, mas as daqui eu mexo. Mas não quer dizer que eu posso mexer. Aí fala, não mexa. Porque se Deus fala, porque Deus sabe as leis que você não sabe. Então, você tem que crer. O homem vai, destrói as nascentes, polui os rios, polui os lagos, desmata. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai mudar o clima. Onde chovia mais, não chove mais. Onde chovia muito, aparece o deserto. Não é assim? Vai lá em Ageu, que nós vamos começar a estudar com a dona Rosângela na outra semana. Ageu fala, por causa do vosso pecado eu vou secar essa terra. Agora, não é que Deus seque a terra. Não, Deus não dá essa ordem. Porque se Deus desse a ordem de secar a terra, ele é contra ele mesmo. Ele cria tudo verdinho e depois manda secar. Mas o pecado seu seca. O homem muda as leis. O homem muda, ele altera, tenta alterar os ventos, né, a diferença de pressão, ele tenta mudar esse planeta, então ele pode influenciá-lo. Agora há leis, olha para mim, há leis, olhando para você agora, olha para você, há leis que eu vou chamar de o quê? Bio-humanas. Eu vou olhar para mim. Aqui dentro de mim, dê uma olhadinha. Outra. Eu tenho que fazer tanta macaquice para pegar a sua atenção, mas você vai prestar atenção. Outra vez. Aqui dentro de mim há um coração que bate sem eu querer. Então esta lei eu não influencio. Coração pare. Às vezes o coração para de bater por um susto. Né? Quem já sentiu o coração parou por um susto, né? Às vezes para por uma mulher bonita, há umas coisas assim, mas milésimo de segundos, né? O intestino, em nome de Jesus, não funciona. Não existe isso. Ele vai funcionar. Você está entendendo? Ou insulina, sai do meu pâncreas, vai para o rim. Você não vai conseguir mudar essa lei. Saiu na revista Veja, sem fazer propaganda para a revista, mas já falei o nome. A semana passada, sobre os hormônios. A minha fé, meu conhecimento científico aumentou e minha fé multiplicou. Porque eu fiquei sabendo, na minha ignorância biológica, tá certo, que há mais de 100
tipos de hormônios no organismo humano. E que você coletasse agora, se pudesse extrair todos os 100 hormônios agora, com uma seringa, não dariam 10 gotas. Pô, peraí, 10 gotas. Tim, 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 tim. Eu falei, o homem não sabe o que ele mexe. E lá tem um hormônio, vou vender a revista agora, hein? Que faz as mulheres emagrecer. Tem até nome de mulher, Irina. Interessante, mas super interessante. Então, assim, o hormônio é um negocinho lá, um instrumentinho, uma lei, é uma lei. Subia lá e falou, ó, libera prazer para esse cara aí. E vem prazer. Vem prazer numa comida, num bom prato, né? São prazeres. Por quê? Eu preciso ser feliz. Um hormônio comanda a minha felicidade. Tristeza, há um hormônio inibir lá o outro que desce. É fantástico. Então eu cheguei à conclusão, depois dessa matéria, que eu sou controlado por hormônios. A ciência já sabia, mas o ignorante aqui caiu a ficha agora. O que você é? Hormônio. Não, fantástico. Gente, sabe quando você tem uma empatia por uma pessoa? Hormônio. Mas agora é tudo. Peraí, se esse negócio for verdade, nós temos que fazer agora um curso de hormônio. Hormonologia espiritual, não sei. Mas isso aumentou a minha fé. Por que aumentou a minha fé? Irmãos, olha para mim. Sabe por que aumenta? Porque esse é o meu Deus. Ele faz leis que eu não posso mexer. Deus sabe que muitos seriam protestantes. Meu estômago não vai funcionar. Meu intestino não vai parar. Deus, sabendo disso, deu funções involuntárias. Esses hormônios trabalham para jogar. Agora, eu não posso mudar essas leis, mas eu posso influenciá-las. E olha que interessante que a Bíblia me ensina. Olha o que a Bíblia me ensina. Olha o que a Bíblia me ensina. Se você está em pecado, a desgraça vem. Se você está em pecado, a desgraça vem. Se você não controla a sua mente e joga sua mente para os céus, som do Senhor, não é? E a terra é sua, você tem que governar, fazer gestão na sua própria vida, porque Deus te ama e Ele te deu livre-arbítrio. Se você entrega isso, uma tristeza, não consegue eliminar produzir o hormônio da alegria. E você vai para a cama, fica em depressão, não sai da cama e morre. Quantas doenças são do psicossoma, da mente e corpo, alma e corpo? Quantos? Uma depressão mata. Doenças como câncer, está provado. Não quer dizer que todo câncer é isso, mas está provado. A pessoa tem uma decepção muito forte na vida, não é? Tem um impacto, um choque tremendo, aparece com doença ruim. Não é verdade? Então, qual é o contrário dessas leis? Essas leis eu posso influenciá-las para o mal, como posso influenciá-las para o bem. Irmãos, eu desafio você como desafio a mim. Tem hora que eu viajo, fico pensativo, eu fico pensando, Senhor, dá-me a perfeição das tuas leis. Porque se eu me interajo, se eu entro em harmonia com essas leis perfeitíssimas, eu só posso ter o bem. Porque Deus criou o Éden. E Ele me criou com essa eternidade dentro de mim. Então eu preciso me aproximar dele. E porque Yeshua, eu vejo o reino e sinto o reino e vivo o reino. Então Ele que muda a minha natureza. Porque se você não nasce de novo, você não percebe essas coisas. Por que o cientista não crê em Deus? Era para ele crer mais do que eu. Mas não crê. Porque ele não tem um novo nascimento. Mas se tem um novo nascimento em espírito, ele começa a entender essas coisas. Está entendendo? Irmãos, olha para mim. Irmãos, olha para mim. Eu estou ministrando ao meu corpo a cada manhã. Amém? Células, tecidos, órgãos funcionem bem. Em nome de Yeshua. Eu abençoo o meu fígado, eu abençoo o meu rim, eu abençoo o meu pâncreas. Amém? Irmãos, eu creio pela fé
que nós podemos viver melhor. Senhor, enche a minha mente com teu louvor. Quero ver a doença chegar, quero ver a depressão bater, quero ver a solidão bater, quero ver o desespero, a preocupação. E a grande verdade é que a nossa ansiedade é uma falta de fé. Não é verdade? A preocupação é uma falta de fé. É uma murmurar contra Deus. Há preocupações, há ansiedade, mas eu posso influenciá-las. Está certo? Com a palavra de Deus e louvando, engrandecendo, entendendo as coisas e abençoando as coisas. Quantos minutos eu tenho? As leis bio-humanas, o espírito nasce de novo. Irmãos, eu não era crente no Senhor Yeshua. E nenhum caboclo entrou dentro de mim. No espírito maligno. Já fui em macumba, já fui em terreiro espírita. Quem já foi em terreiro espírita? Eu já fui. Eu não sabia, estava lá buscando. Já vi coisas impressionantes. Mas aqui, eu não era crente, mas nunca abri meu espírito para esse tipo de coisa. Ficava lá espiando, como bom mineiro. Se esse copo parar em mim, eu quebro ele. Deus te deu essa defesa. Por que os demônios entram nas criancinhas? Porque não tem defesa. Tá certo? Por que os espíritos malignos entram em criancinhas? Por que usa-se benzer criancinhas? Porque elas são um radar aberto. O mal é o bem. Por isso que os pais têm que criar esses meninos sempre orando, tirando. Né? Os antigos têm certeza. O mal olhado, elas não têm uma proteção espiritual. Os pais são a sua proteção. Não é? Então tem que orar muito pelas crianças. Menino meio endiabrado. Pode orar. Não tem problema. Não é? Então, nós demos no nosso espírito a nossa defesa. Agora, quando você é crente, eu nasço de novo espiritualmente. Aí eu domino. O que eu domino? Potestades, principados. Você domina os demônios, as hostes das maldades, que são esses demônios comuns. Não é? Demônio do vício. Não há um demônio chamado vício, mas ele atua na carne. Ele vai te pegar. Não é? Tá certo? Então, o demônio da soberba, são obras da carne. Não há um demônio chamado soberba, mas ele atua na carne. E vai produzir as obras da carne. Mas o Espírito, a palavra, me produz o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, benignidade, domínio próprio. Não é verdade? As leis da alma, parte eu controlo, como raciocínio. Mas outra hora eu não controlo. Por exemplo, eu não controlo o meu sonho. Mas sabe o que eu faço na hora de dormir? Senhor, abençoe o meu sonho. Me livre de pesadelos. Amém, irmão? Porque a mente está funcionando. Você dorme, mas está funcionando. Então, abençoa o seu sono. Isso é bíblico. Não é? Agora, eu não posso controlar toda a minha alma, meu pensamento. Mas eu posso, pelo menos na área do meu corpo, que é parte voluntária, eu posso controlar. Eu posso controlar o horário que eu como, o horário que eu durmo. Eu respeito as leis do sono, a lei do trabalho. Né? Tá certo? Quando possível. Agora, lá dentro eu não posso mexer. Então vocês estão vendo que nós somos um conjunto. Tudo que rege a vida é lei. E essas leis são para o nosso bem. E agora eu quero encerrar dizendo um assunto muito importante, mas que eu vou pedir perdão, que eu quero continuar esse assunto no sábado que vem. Tá certo? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Deuteronômio 24:1, que é esse aqui, 24:1. Carta de divórcio, não é? Então leia lá 24:1, por favor, 24:1, para a gente encerrar. Bem rapidinho, 10 minutos, ok, tem que ficar vivo aí, 10 minutos. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela e não achar graça aos seus olhos, por haver nela encontrado coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão dela e a despedirá de sua casa. Irmãos, abra comigo agora, lá em Mateus capítulo 19. Bem rápido, por favor, Mateus 19. Eu vou agora, com a graça de Deus,
quebrar uma coisa diabólica que está atuando nas igrejas, chamado divórcio e separação. Corre bem rapidinho. Lá em Mateus 19, Yeshua, com seus apóstolos, não é? No versículo 3. E aproximaram deles alguns fariseus e o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qual motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tende lido o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que o ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Responderam então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar sua mulher? E Yeshua, os apóstolos estavam citando isso aqui, ó. Eles estavam citando Mateus 5,32, a mesma passagem em Mateus 19,9. Olha para mim, no capítulo 22 de Deuteronômio, no verso 22, diz o seguinte: se adulterar, morre os dois. É lei. Então não podia haver adultério no Antigo Testamento. E quando é que houve a carta de divórcio? Em Deuteronômio 24:1, quando disse: se o homem casar-se com uma mulher não virgem, ele, neste caso, atenção, só poderia existir carta de divórcio em caso de se casar com uma não virgem. Ele podia dispensá-la com uma carta de divórcio. Por quê? Ele não podia divorciar, porque se divorciasse, ele não podia se casar. Porque era a lei de Deus, e Yeshua explicou isso. E Moisés deu essa carta, mesmo para a mulher não virgem, pela dureza dos vossos corações. Mas não era assim no princípio. Então, o que Deus está fazendo? Eu vou falar agora com muita propriedade, pena que eu não tenho tempo, que essas Bíblias nossas são todas erradas, essas traduções. E eu vou me valer do grego e você vai me entender agora. Eu, porém, quero dizer, claro, que eu não estou falando do seu caso. Você que é divorciado, eu não estou julgando o seu caso. Com essa palavra você não vai tomar decisão, amém? Não estou te mandando tomar decisão, não. Estou mostrando a palavra. Porque uma coisa eu aprendi com 25 anos de ministério. Casamento, divórcio, tem que analisar caso por caso. Não posso. A lei geral existe, mas não quer dizer que todo mundo cai na lei geral. Amém? Então, não julgue você, não tome decisão você por causa dessa palavra. A palavra não é para confusão, é para... Eu sou um profeta, eu não queria falar essas coisas aqui. Vocês vão chegar à conclusão brilhante comigo em 1 minuto, que as igrejas evangélicas pegam Mateus 5,32 e Mateus 19,9 e dá carta de divórcio para quem quer, e segundo o casamento. Não existe essa coisa na Bíblia. Não existe, vocês vão ver aqui que não existe. Vamos ver então. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não por causa da infidelidade, porneia. A palavra grega é porneia, e porneia não é infidelidade. Porneia não é adultério. Porneia é fornicação, é imoralidade sexual. Ele estava falando lá, se você casar com uma mulher não virgem, você pode dar carta de divórcio para ela. Mas não estava falando que você pode divorciar da mulher por adultério, porque hoje nas igrejas, adulterou, separa. Pastor o primeiro a falar, é adultério, separa. Não, eu estou no Novo Testamento, perdoa. Perdoa. Agora, se caiu uma vez, caiu 2 vezes, caiu a 3ª vez, aí nós vamos conversar. Aí você não tá, aí o perdão não está funcionando, porque a outra pessoa não mudou. Aí Paulo abre em Coríntios 7, separe, mas que não se case. Ah, não, adultério pode casar. Já estou no 3º casamento, pastor. Falei, coitado de você. Coitado de você. 3 adultério, pastor, 3 casamentos. Não é isso que a Bíblia falou. Esse adultério é quando se casar com a mulher não virgem. Olha como é que os pastores pegam errado. A palavra porneia, não é adultério. Tanto assim que ele vai falar a palavra adultério agora. Olha lá. Faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério, moixeia. Então a palavra adultério é moixeia e a palavra imoralidade sexual é porneia. Tá certo? Então,
A mesma coisa aparece em Mateus 19, que diz: eu, porém, vos digo que qualquer repudiar sua mulher, não ser por causa de infidelidade, porneia, e se casar com outro, comete adultério. Ele está falando aqui, Yeshua está falando aqui, não de adultério, porque adultério não podia existir. Adultério nunca existiu. Pelo Antigo Testamento, se existisse, ele era erradicado. Então, quando é que se dava a carta de divórcio? Quando não se casava com uma mulher virgem. Este podia dar a carta de divórcio e casar de novo. Mas não era questão de adultério. E agora tem que valer a graça. O pessoal não gosta da graça. Ou você vai apedrejar, ou você vai perdoar. E se você apedrejar, você vai para a cadeia. Então, perdoa. Olha que a própria graça te coloca numa sinuca lógica. Perdoa. E salve a sua família. Irmãos, olha para mim que eu estou encerrando. Desculpe aqui os divorciados. Eu não estou condenando aqui você que é divorciado. Eu não estou falando isso porque você pode ter divorciado quando você era incrédulo. É outra coisa. Nós temos que analisar esse caso. Quantos se convertem já no segundo casamento, ou terceiro, ou quarto, ou quinto? Eu tenho que analisar isso. Eu não posso fazer uma regra geral aqui, em poucos minutos, e padronizar, e matar todo mundo. Não posso. Mas a lei de Deus, eu falo, mulheres casem virgem, e se casou, não divorcie. O que os apóstolos falaram em Mateus 19? Se esta é a condição, melhor a gente não casar. Porque se eu tenho que ficar agora a vida toda solteiro, porque minha mulher me traiu, então que eu não me case. O que Yeshua responde? Isso não é para todos entenderem. Somente aquele que será dado entenderá essas coisas. Irmão, olha para mim. Eu tento entender essas coisas. E eu vou lhe falar aqui, sem falsa modéstia. Nesta casa e na minha vida ministerial, quantos casos de adultério já passaram pelas minhas mãos, de ovelhas, e que hoje estão sentados aqui vendo os netos dos netos. Se eu concordasse com essa lei pastoral, adultera, separe e case, eu estaria destruindo gerações por gerações. Porque quando Deus cria, Ele criou homem e mulher. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Porque Deus preserva a família. Vai fazer um Natal. Nós não celebramos Natal, mas o mundo que celebra. Se um divorciado não consegue nunca cumprir o Salmo 128, colocar ao redor da sua mesa os filhos. Não coloca, porque aquele filho é do primeiro casamento, esse é do segundo, esse é do terceiro. Não vai juntar. Quebrou. A sua mulher, a Bíblia não falou, e as mulheres que você teve na sua mesa, não é uma. O neto é um, não tem dois netos, para um para lá ou para cá. Por que tem? Porque teve 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. Gente, o mundo está num caos. E agora a sociedade, a igreja, como moralista, aceita essas coisas. Adulterou? Vamos casar. Vamos casar. Irmãos, é o que eu prego. Agora, pena que o pastor Jorge não está aqui hoje, eu falei: Jorge, eu já fui casamenteiro. Muito. Porque eu fico vendo a ansiedade dos jovens. Então casa para não viver abrasado. Mas hoje, meu filho, eu penso 2 vezes para dar uma bênção de casamento. Por quê? Porque esta é a lei. E você vai ter que entrar nessa promessa. E Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. E Deus abençoa. Irmãos, olha para mim. Deus abençoa. Você crê nisso? Ele abençoa. Ele não quer o divórcio. Eu converti com esta palavra, Malaquias 2,14. Eu sou o Deus que odeio o divórcio. Então esse Deus que odeia o divórcio não pode agora Yeshua falar: não, há uma exceção, se adulterar pode casar. Então Yeshua agora é contra o pai. O pai fala e Yeshua muda. Eu não creio nesse Yeshua. Eu não creria em Jesus e Yeshua se ele mudasse a lei. Mas Mateus 5,17 fala, ele falou: eu não vim desfazer a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Está entendendo, amados? Então, essas má interpretações, porque não estuda a Torá, não sabe que Yeshua está se referindo a Deuteronômio 24:1, ele não estava se referindo, porque não podia ter adultério. Lembra daquela mulher, na época de Yeshua, que foi pega em adultério? Ela estava sendo o quê? Apedrejada. E o que Yeshua faz com aquela mulher? Quando vê que a mulher ia morrer, Yeshua põe a graça dele. Na verdade, pôs a Torá dele, né? Yeshua fala assim:
aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E cada um foi embora. E aí Yeshua cumpre a Torá, porque a Torá fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabelece, ou seja, toda a condenação vem, absorve ou condena. 2 ou 3. O que Yeshua fez pela Torá? Ele tirou todas as testemunhas e perguntou, mulher, que daqueles que te acusam? A mulher falou, não tem mais testemunha, então vai, não peque mais. Yeshua não deu pena de morte para essa mulher. E por que eu agora vou dar pena de morte? Quem está entendendo? Irmãos, este é o amor de Deus. As leis são duras, mas é para preservar a sua família. Uma mulher que já experimentou 49 rapazinhos antes do casamento e o menino experimentou 100 mulheres, não tem como ser fiel. Isso chama promiscuidade. Vocês entendem isso? Os motéis estão aí, mas não caia nessa. Isso é desgraça. Isso não é graça. Irmãos, eu estou vendo aqui, meus filhos estão aqui me ouvindo. Não é? Meus filhos, que ouviram a palavra, casaram-se virgens, estão aí felizes com netos. Essa é a lei de Deus. E Deus abençoa. Abençoarei por 1000 gerações você que cumpre a minha palavra. Essa é bênção. Por isso que nós estamos construindo nessa casa uma casa de bênção, de geração de bênçãos. Porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Mesmo que nós sejamos 10 pessoas aqui, mas isso não vai acontecer, porque eu tenho visto multidões. As pessoas estão falando, me dá da tua justiça. As pessoas estão pegando no meu talite, falando, me dá do seu Deus, eu quero o seu Deus. Pastores falando isso comigo. Falaram agora comigo, me dá da tua doutrina, porque a minha está furada. A minha está um caos. Eu sei que está, porque mistura tudo. Não há justiça bíblica. Fica de pé. Vamos lá então. Regra geral. Mateus 19, 5, 6, Gênesis 2, 24. Nunca se separar até que a morte o separe. 1 Coríntios 7, 39. Então, quem quebra a aliança matrimonial é a morte. Se houve morte, pode haver segundo casamento ao viúvo ou à viúva. Mas se não houve morte, não deveria, estou colocando no conjuntivo, no incondicional, não deveria se casar pela santa palavra de Deus. Agora, vai haver exceções, evidentemente. A separação, você pode ficar separado, mas não se casa. Paulo abre essa porta. Você não aguenta mais, o seu casamento está ao inferno, separe, mas que ambos não se casem. Por que Paulo fala isso? Porque se você não conseguiu mudar uma pessoa, não é a segunda, a terceira, a quarta que você vai dar certo. É a sua capacidade de mudança. Gente, eu entendo a palavra de Deus perfeitamente. Não é trocando de mulher que a felicidade vem. Não é trocando de marido que a felicidade vem. É mudando um ao outro. Sendo uma só carne. É uma arte, diga, é uma arte. Se ser uma só carne. Vocês estão vendo que casamento é para poucos. Quando muitos se casam. Hoje, Paulo fala, fique como eu. Você está sem mulher? Continue sem mulher. Está sem homem? Continua sem homem. Fica como eu. Paulo falou, eu não me entro nessa. Quer dizer, é um direito dele. Então hoje nós temos que preocupar, a sociedade tem que cobrar menos dos jovens, que o jovem tem que casar. Ele não tem que casar. Ele casa quando ele puder casar. E ele deve casar quando ele entender essa palavra de mudança. Eu quero mudar. Então case. Então, se você fala, não quero mudar, não quero dividir minha escova de dente, então não se case. Eu vou casar, Rabino, mas daqui lá em casa vai ser assim, ó, esse é meu, e como é? Não vai dar certo. Ser uma só carne não é ser um só espírito. Espírito não pode ser um só, porque cada um presta conta a Deus por si só. Mas a alma pode ser um só. O que é isso? A emoção, sentimento, um está alegre, outro está triste. Eu vou me unir na tristeza, unir na alegria. Não é verdade? Então, a separação, não segundo o casamento não, que não se case, até que a morte separe um deles. Agora, há casos de coação. Imagina você casando com um revólver na cabeça.
Imagina a pobre coitada dessa moça que o pai pôs um revólver na cabeça do rapaz. Casa ou morre? Não, eu acho ela linda, eu acho ela linda. Então casa. Então há coisas que tem que ser analisadas. Vai haver exceção. Mas são raras, não é verdade? Então esta é a regra geral. E isso não vai agradar. Essa palavra não agrada. Não agrada. Então vocês estão vendo que pela Bíblia, eu não estou falando o seu caso. Eu estou falando a Bíblia. Se nós voltarmos como igreja a pregar a palavra, daqui 10, 20, 30 anos, nossa sociedade é outra. Verdade. Amém, aleluia. Aleluia. Vai acontecer, nós vamos mudar a sociedade pela palavra de Deus. Agora, se nós pais, nós pastores, aceitamos o divórcio, por isso eu não posso aceitar. Não importa, houve traição, que haja perdão. Uma, duas vezes, eu acho que eu vou até a terceira. Não sei, eu não fiz conta, não. Mas eu sei que Deus dá a capacidade de perdoar e mudar. Verdade. Amém. Eu me converti com a dona Rosângela em plena separação. Divórcio mesmo. E hoje eu vejo que foi usada uma mulher analfabeta para abrir a Bíblia. Não foi ela que abriu, foi o Espírito Santo. Que ela pegou a Bíblia, pôs na cabeça e falou: Senhor, eu não tenho capacidade de instruir esse homem não. Dá a palavra para ele aqui. Pum, Malaquias 2,14, que eu sou o Deus que odeia o divórcio. Porque eu te abençoei com a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste agora desleal. Eu falei, brincadeira, eu querendo separar, agora vem essa velha aqui, abre a Bíblia na minha cabeça e vai ter que mudar meus planos. O que eu disse com a velha? Múltipla escolha. Aceitei a palavra e saí sorridente. Não aceitei a palavra e fui para minha casa. E terceiro, alternativa. Uma coisa sobrenatural aconteceu. A segunda e a última. Eu saí, não concordo com essa velha esclerosada. Vem trazer palavras. Isso para mim foi o demônio que abriu essa Bíblia aí. Que não sabe ler. Cheguei em casa e falei, não volto, não volto, não volto. Não volto, não volto, não volto. Aí veio algo sobrenatural. Se foi o primeiro, uma mulher abriu uma Bíblia assim para mim, veio o sobrenatural. Eu lembrava da missa, olha só, da missa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei, Senhor, se é esse Jesus, se esse cara é verdadeiro, se esse cara é o Messias, se essa palavra for de Deus, eu estou frito. Se não cumprir. Veio o temor de infância. E as orações da minha mamãe que está ali me ouvindo. Batendo no joelho, converto o meu filho, converto o meu filho, converto o meu filho. Esse é o poder da intercessão. E naquela hora eu falei, se for de Deus eu estou frito, mas se for do capeta, eu estou bem. É legal, né? Mas era de Deus. E aí o que eu fiz? Falei, Senhor, se o Senhor tira o pecado do mundo, tira então o meu vício da bebida, do cigarro, tira todos os meus pecados. Agora, não deixa eu voltar para essa mulher, não. A minha oração foi para não voltar. Depois, mas não é justo. Se Deus manda, não manda divorciar, então que eu vou ficar sozinho? Era uma alternativa que eu tinha. E aí, nessa hora, o Espírito Santo fala. Ore por ela e seus filhos. 3 dias depois, no dia 26 de agosto, fez agora 25 anos, semana passada, minha mulher e meus 3 filhos se rendem a Jesus Cristo sem a minha interferência. Ou seja, Deus salvou uma família. Agora, eu podia ser pastor com uma segunda mulher, certo? Com mais menino e tal. Mas a Bíblia fala que o sacerdote seja marido de uma só mulher. Os pastores não estão cumprindo essa lei. O que tem pastor divorciado aí, meu filho? Não pode, irmãos. Há ministérios que te dão autoridade. Por que eu oro hoje? Por que eu salvo famílias? Porque eu fui salvo por essa força sobrenatural. Obediência. Amém, amém. Minha mulher me perdoou e eu perdoei a minha mulher. E nós estamos aí colhendo os frutos dos netos. Claro, com problemas temos, mas o Senhor nos afofa o nosso travesseiro e nos dá alegria, nos dá prazer de ver os nossos netinhos, nossos filhos, nossas noras sendo bem-sucedidos e prósperos. Que Deus abençoe a família Ratzion. Avino Malkeino, eu sei que essa palavra é muito difícil,
Eu sei que para um homem, como Yeshua falou em Mateus 19, é impossível o homem acreditar nessa palavra. Um homem normal não aceita essa palavra. Vai falar que eu estou retrógrado, que eu estou errado, que eu interpretei a Bíblia errada. Mas obrigado pela sua santa Torá, que não deixa errar a interpretação correta. Obrigado por Yeshua não ter aceito adultério como exceção, não. Obrigado porque ele não foi contra o pai, porque o pai odeia o divórcio, odeia a separação. Agora, meu pai, vem a resposta, ou a pergunta: o que fazer com esses milhares de jovens crentes divorciados? O que fazer? Esta resposta eu busco de ti. Mas eu não vou desanimar, que há um perdão, que há uma lei, que as pessoas mudam, que as pessoas se consertam, que as pessoas se arrependem. Meu pai, eu tenho certeza absoluta e que o Senhor está ouvindo essa oração. E o Senhor vai tratar cada caso conforme um caso. Cada caso para o Senhor não é coletivo, porque o Senhor não trata com uma salvação coletiva, o Senhor trata com uma salvação individual. E eu agradeço que foi em plena separação que eu conhecia o Senhor. Porque se não fosse isso, talvez eu não teria conhecido o Senhor. Obrigado por aquela mulher, obrigado por aquele juiz que não me deu o alvará, obrigado por aquele pastor que pregou para minha mulher e meus 3 filhos. Obrigado que o Senhor preservou. E hoje eu posso ver que eu tenho, Senhor, com as minhas falhas e defeitos, tentado cumprir o teu chamado, mas sendo o marido de uma só mulher. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o teu ministério. Eu posso ver a tua bênção, Senhor, naqueles que decidem obedecer. E eu agradeço ao Senhor por ter tido intuição de te obedecer, porque eu não tinha conhecimento. Obrigado pelas intercessões da minha mãe, que fez com que eu tomasse a decisão correta. Obrigado por aqueles pastores que o Senhor instruiu, que souberam me orientar. E eu oro hoje, nesta tarde, por todos os casamentos, mesmo aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando, Senhor, uma situação quase insustentável. O Senhor é o restaurador de vidas, o Senhor é o restaurador de famílias. Senhor, eu coloco de maneira especial os jovens, principalmente os crentes, porque quando não é crente, eles não têm a lei, mas os jovens que têm a lei, eles prestarão conta mais seriamente. Então, Senhor, seja misericordioso com esses jovens casais que se separaram. Seja misericordioso. O Senhor que sabe, daqui para frente é só o Senhor, para cuidar desse jovem, dessa jovem, para instruí-los no seu caminho. Meu Pai, tanta coisa pode acontecer. O Senhor é o Deus do milagre. E nós oramos por esses jovens separados, pelo milagre na vida deles. Seja qual for o milagre, sendo do Senhor, é o que importa. Para que eles cumpram e façam a tua vontade. Meu Pai, abençoa os nossos jovens, abençoa aqueles que vão se casar ainda esse ano, abençoa aqueles que estão nos ouvindo essa palavra. Eu sei que essa palavra é indigesta, eu sei que a própria igreja rejeita essa palavra, mas eu sei que ela é verdadeira e se ela for cumprida, trará muitas bênçãos. Agora eu peço uma bênção especial aos que já estão separados, que agora estão casados, servindo ao Senhor, que o Senhor os abençoe, não é? Que Ele os abençoe, que eles possam ver que eles erraram, mas que o Senhor reparou erros e brechas, e que eles possam ser felizes na situação que eles servem ao Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que ninguém com essa palavra vai tomar uma decisão errada, porque o Senhor é amor, o Senhor é a misericórdia, e o Senhor há uma solução, o Senhor tem uma solução para cada um desses casais que se encontram separados ou divorciados. Meu Pai, obrigado. Obrigado, faça a tua vontade. Se tu puder falar aos corações com essa palavra, fale, porque a minha palavra não é de condenação, a minha palavra é de absolvição. Assim como eu fui absolvido dos meus pecados,
o Senhor me absolveu, possamos nós absorvermos os outros que incorrem nos mesmos erros de adultério. Senhor, abençoe. Abençoe tremendamente a cada um que está ouvindo essa palavra. E restaure as suas vidas, restaure as suas famílias, porque os casos de cada um pertencem ao Senhor. E o Senhor vai cuidar, porque o Senhor é fiel. E eu tenho convicção absoluta que o Senhor trará o melhor para cada um que está ouvindo esta palavra, independente da situação que ele se encontra. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é um perdoador de pecados, o Senhor é aquele que remove os marcos e nos estabelece como colunas no teu santuário, o santuário do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém, amém. O que é? Ah, esqueci da ceia. Seu Hadon, a ceia do Senhor, hoje, às 19 horas. Então venha. Gente, eu estou fazendo um apelo. É um apelo mesmo. A ceia é uma mitzvah, é um preceito do Senhor. É para ser cumprido, então venha. Era para fazer toda semana, mas como eu sei que você não pode vir, a gente já faz uma vez por mês. Você não vem? Lembra das bênçãos? Venha participar da ceia. Eu quero todo mundo aqui hoje participando à noite da ceia. Amém? Amém mesmo? Olha, desculpe passar um pouquinho do tempo. Sei que a palavra é muito dura. Sei que, como Yeshua falou, nem todos podem receber essa palavra. E Yeshua já falou isso. Os apóstolos entenderam. Se assim é, eu não quero me casar. Não vai tomar atitude prematura, não. Mas ore ao Senhor, porque a nossa função é abençoar. Seja qual for a situação, nós não queremos condenar ninguém. Porque agindo o Senhor, Ele tem grandes bênçãos para todos nós. Ivarecha Adonai veishmerecha, Yae Adonai palanavelecha vihunecha, Isa Adonai palanavelecha, veyasem lecha shalom. Coloque a mão no seu peito e diga: que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. Que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz. Shabbat Shalom, dê um abraço apertado ao seu irmão.